boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando nesta tarde gostosa de quinta-feira, me perdi aqui, de quinta-feira aqui para te fazer companhia, para levar muita informação. Nós vamos falar de um tema tão interessante que eu tenho certeza que você vai ficar tão conectado com a gente. E aqui, Mariana Rain. Bem-vinda, Mariana, adorei. Obrigada, Samira, eu que adorei esse convite. Muito bom, a gente alinhou e hoje ela está aqui conosco para a gente conversar sobre espiritualidade, comunicação e tudo que envolve essas áreas, que envolvem também o nosso propósito, a nossa evolução pessoal, evolução espiritual. E não tem como, né, Mari? Não, é o que estamos fazendo aqui, né, Samira? Acho que o mundo pede isso hoje, né? Não dá pra gente tapar o sol com a peneira e não enxergar mais o que o universo está solicitando de nós, né? Eu enxergo bem isso. Eu acho que cada um lá no fundinho sente esse chamado também, mas ainda patina num lugar de tipo, será que é isso ou não? Ou então fica meio preso nesses personagens que a gente está interpretando, né, na nossa vida. E fica difícil mesmo de sair. É bem complicado. Com certeza. A Mariana Rain, não vou errar o nome dela. A Mari, tá? A Mari. Ela é atriz, apresentadora, especialista em arte, espiritualidade, instrutora de comunicação e expressão, mudança de hábitos, meditação e yoga. Sim. E tudo isso e muito mais, né? O ator, ele tá sempre aí, né? O que pedirem, a gente tá fazendo. E nós vamos conversar hoje exatamente o tema que nós demos para nossa entrevista, a união da comunicação para nossa compreensão de vida, de propósito, que eu acabei de falar. E eu já te lanço a primeira pergunta, né? De que forma, da forma como nos comunicamos, envolve a nossa jornada? De que forma a nossa comunicação influencia no meu caminhar? Sim, porque cada um tem uma história pessoal, né? Então, Sim. Como que a comunicação ela está envolvida na nossa história? Eu digo até o contrário, como é que a nossa história ela está envolvida na nossa comunicação? Porque vida é relacionamento. Sim. Relacionamento é o quê? Comunicação. Certo? Até o silêncio é uma forma de comunicar. A partir do silêncio, a gente escuta outros sons. Então, cada pessoa tem uma história de vida, um ponto de vista sobre a vida, que parte desse lugar, né? Do nosso desenvolvimento, da família, da escola, dos amigos, do local que você vive, né? As informações que você vai obtendo. Então, conforme você vai criando essas experiências, vivendo essas experiências, você se comunica. E essas experiências, elas disparam o que na gente? Sentimentos, certo? Então, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste, eu vou ficar alegre, eu vou ficar empática, eu vou ter raiva, eu vou ter ódio. Então, esses sentimentos, eles estão o quê? Impressos na nossa comunicação. Certo? Quando um ator vai construir um personagem, ele recebe uma frase, né? Um texto, é um diálogo. E você pode fazer aquele diálogo de qualquer forma. Você pode fazer esse diálogo com raiva, né? Por exemplo, eu chego na padaria e eu estou com raiva, não acordei bem, estou ali, né? A gente fala que acordou de mau humor, por exemplo, né? Você vai na padaria, você só vai pedir um pãozinho, 5 pães, por exemplo. Aí a pessoa fala assim, bom dia, senhora. A senhora fala, bom dia por quê? Tô com raiva, né? Ou então ela vai falar, bom dia. Se eu tô alegre, eu vou falar, bom dia, tudo bem com você? Isso está impresso, né? Que essa intenção por trás da fala, que a gente vê tanto isso, né? Nas representações, tá? Em teatro, em cinema, na televisão. Que é o estofo do que tá ali. Então, o seu sentimento, ele vai estar impresso na sua comunicação. Se você está lavando louça feliz, você vai lavar louça feliz. Você percebe, você olha e fala assim, essa pessoa está feliz lavando louça. Agora, se ela está emputecida, ela vai estar ali assim, né? E bate o prato, e bate não sei o quê. O corpo fala, né? O corpo fala, porque dentro tem esse estofo do sentimento. Então, conforme a gente vai sabendo lidar com esses sentimentos, pegando as situações da vida, e vendo se a gente vai ficar com aquilo lá como uma mágoa, como uma raiva e não transformar,
não tirar o aprendizado disso, vai estar sempre impresso na nossa comunicação. Então, tem gente que só reclama das coisas. Então, tem o quê? Tem um ar, uma névoa, assim, de irritação, né? E ninguém quer ficar perto. Ninguém quer ficar perto. Agora, quando você é uma pessoa que não tá nem aí, que não liga, que é um sonhador, ela vai falar, deixa, né? Você percebe que a pessoa não tá nem aí, que ela tá num outro lugar. Então, toda a nossa história, a nossa jornada, ela vai mostrar na comunicação se a gente vai falar mais suavemente, se você vai falar mais amorosamente, ou se você vai sair dando patada em todo mundo, né? O autoconhecimento, ele envolve essa comunicação no geral, mas eu tenho que mergulhar para dentro de mim. É a comunicação com você mesma. Com você mesma. Então, dentro disso, no meu caminhar, eu comecei no caminho da espiritualidade para eu melhorar a mim mesma. E aí, conforme eu fui passando pelos processos de me libertar de certos traumas, de angústias, né? E melhorar essa forma como eu me expressava, muito reativa, agressiva, né? Aquela pessoa que vai engolindo, não sabe dizer não. Aí chega uma hora que dá aquela patada assim, ai, eu não quero mais nada disso, vai ser do meu jeito, não sei o quê. E aí você fala, não, mas tá certo, eu tenho que ser egoísta, mas não sei o que lá. Então, dentro disso, eu fui vendo e falei, peraí, olha só, que engraçado, né? Eu olhava assim para construir o personagem. Então, ele tá perguntando qual foi o sentimento que eu estava naquele momento que eu briguei, por exemplo, com meu marido. Eu olhei e fiz assim, eu tava com raiva por causa disso. Falei assim, gente, isso daí é construção de personagem. Quando eu pego um texto e eu vejo qual é a cena do que eu tô vendo daqui, aconteceu isso aqui no passado, agora essa cena é uma cena de reconciliação. Eles vão se reconciliar no final? Então, peraí, como é que eu tenho que começar? Que sentimento que está por trás? Eu fiz, nossa, faz todo sentido. Então, isso causou uma questão dentro de mim também. Peraí, eu preciso parar de atuar para eu entender em que lugar eu estou atuando na minha vida. Que personagem é esse que eu tenho que mudar para eu ter uma comunicação mais amorosa? E o que seria essa comunicação mais amorosa? Trabalhar a escuta, entender o lugar do outro, mas peraí, o que é que nos une? Se aquela pessoa está passando por uma situação diferente da minha, mas nessa situação ela sentiu raiva e eu também. O que nos une? O sentimento. Então, todo esse lugar de você fechar os olhos, que é o nosso primeiro sinal, né? Onde a gente vai pegando as informações e vai dando esses gatilhos de sentimentos, de sensações, você abre os ouvidos, abre para dentro. Então, conforme você vai para dentro, você escuta todo esse diálogo, essas histórias que estão sendo contadas há muito tempo dentro de você. E às vezes não foi nem você que falou, foi um professor que falou, um pai, um tio, um amigo que falou, uma pessoa que você estima, um mentor, uma pessoa que você tem inspiração. E a gente, como ator, você imagina, as pessoas se inspiravam em mim, nas minhas personagens na novela, no teatro. Né? Então, assim, é muita responsabilidade também do que você faz, está influenciando alguém a fazer igual. E essa pessoa nem sabe se é bom para ela. Ela simplesmente pega, vai lá e copia. E acha que aquilo é legal e vai até o momento que esvazia, né? E vai dando essa irritação, porque o próprio ser quer se expressar e você está se expressando de uma maneira que não tem muito a ver com você. Você não permite nem que você transforme isso. E essa comunicação, que é sua, é interna, reverbera lá fora. Sim. Não é? Onde que entra a meditação em todo esse processo? Entra em todos tudo, os né? lugares. Porque meditar, ela é uma prática dentro do yoga, a meditação. Né? Então, a gente acha que o yoga é só fazer aquelas posturas, mas isso é uma parte do nosso, pro corpo. Né? Então, a meditação, ela vai trabalhar o quê? A mente. Quando você pega a palavra yoga, a tradução mais direta dela é a cessão dos movimentos da mente. Então, são práticas para você cessar os movimentos da mente. E o que é movimento da mente? O movimento da mente que vai para o passado e que vai para o futuro. É um looping. É um pêndulo. Eu falo que é um pêndulo. Você fica naquele viking. Sabe aquele viking? Aí dá aquelas voltas lá no alto, às vezes para de ponta cabeça. Você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? Né? Então, quando você respira, que a gente presta atenção na respiração, a gente vem para o presente. Não tem passado, não tem futuro. Se você
parar e prestar atenção na sua respiração, você vai ver que você não vai pensar em nada. A única coisa que você vai pensar, que você vai observar aqui, você pode até falar, o ar está entrando, o ar está saindo. Você conta 1, 2, 3, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, nesse lugar, a meditação, ela ajuda o quê? A cessar os movimentos. Então, eu parei o meu corpo. Como é que eu cesso o movimento de pensar? Fechando os olhos. Quanto mais informação a gente tem, né, as distrações, então se eu olhar para cá, eu vou ver, você começa assim, por exemplo, todo mundo já faz isso. Você olha para a mesa, você pensa, mesa. A mesa, você fala mesa na cabeça. Aí você olha cadeira, marrom, de plástico, de couro, ela gira, não sei o que lá. A mente, ela vai. Se você começar a perceber isso, esse é um primeiro movimento que você consegue ir diminuindo. Só olhar para a parede e não pensar. Parede branca, de tijolo, etc. Isso já são vários pensamentos, né? Então, quando você traz essa atenção para a respiração, que isso é meditar, basicamente, para a gente falar crua mesmo, você começa a ir diminuindo esse processo mental que foi estimulado desde então. Que isso é normal, não está errado. Mas o excesso de pensamento, ele se embola. É como, eu brinco que é como você chegar no shopping center lotado. A gente estava na Liberdade agora. Você anda lá dentro, você escuta todo aquele povo andando. Você passa na rua, você pega um pedaço de uma conversa, um pedaço de outra conversa. E se você fecha seus olhos e para os seus movimentos, você vai começar a ouvir esses pedaços de conversa dentro de você. De anos atrás, de pensamentos de projeção de futuro. Então, quando você consegue olhar essas qualidades do pensamento, né? Se eu estou pensando mais no futuro, se estou pensando no passado, se eu estou meio obcecado com alguma coisa, preciso resolver um problema, então a mente fica ali pensando. Então, a gente briga com a mente. E a meditação, ela ajuda o quê? Você fazer amizade com a mente. Ai, gostei disso. E ajudar a tadinha da mente a ficar mais devagar, né? Porque... Pra tomar boas decisões também. Se ela tá acelerada, desculpa, a responsabilidade é sua, que tá estimulando demais. É que nem se dá açúcar pra criança, depois reclama que a criança não dorme. Entendeu? Fala, vou dar um docinho para ela acalmar. Não, gente, é pior. Açúcar deixa a criança mais agitada ainda. Mas é hábito, que aí é um outro trabalho que você tem, né? Exato. Essa coisa, dar açúcar que acalma. Isso é uma crença, né? Que foi crescendo na sociedade. E muita gente leva isso a ferro e fogo. Então, é um trabalho de hábitos. E a gente tem hábitos bons e hábitos ruins. E eu tenho que também... Aí a meditação também pode me ajudar, né? Que hábito é esse que eu tenho que está me guiando e, de repente, está me tirando do meu lugar de essência? A gente não se percebe, né, Samira? Tá no piloto automático. Né? Então, a gente não dá tempo pra gente. Você fala assim, vai fazer um exercício físico. Não tenho tempo. Quer dizer, você nunca tem tempo pra você. A hora que você vai ter tempo pra você, você fala, porque você tem que ir no médico agora que você tá doente. Então, pode desencanar que agora você vai ter que ir lá. O ator não tem muito isso, né? Então, morreu alguém na família, a peça não pode parar. Você vai ter que ir pro teatro. É verdade. Vai ter que ir lá fazer a gravação. Você tá doente, só se você estiver afônico, morto, só se você estiver morto, você não vai gravar, você não vai... assim? É assim. A minha avó faleceu de manhã, arrumei tudo com a minha mãe, a gente organizou as coisas que tinha que fazer velório, enfim. Saí de lá, comi alguma coisa, fui pro teatro, fiz uma peça infantil das 4 às 6 da tarde, terminou a peça, fui pro velório da minha avó. Entendeu? Fiz a peça, né? A gente tira a força não sei de onde, nesse momento. Tira. Já fiz peça também quando o pai de um amigo meu faleceu. Tava rolando velório, a gente lá fazendo a peça. Só não faz a peça se você morrer, ou se você estiver afônico e não sair a voz. Se bobear, até se às vezes, se você estiver afônico, te colocam lá e a outra pessoa vai dando o seu texto, você vai só concordando ou negando. Se arruma um jeito, porque o show não pode parar. As artimanhas, né? O público tá lá, o público foi ver. Então tem uma entrega mesmo pro outro, né? Então é como se você fosse meio que um escravo, se você olhar por esse lado, pode até ser um pouquinho, né? Porque os dois lados estão juntos, né? Então você se doa e ao mesmo tempo você tá ali à mercê daquela coisa toda, né? Quando você
se encontrou mais a fundo com essa tua espiritualidade, você conseguiu passar a ter um controle maior em relação a isso? A esses sentimentos, a essas emoções? Controle a gente só tem da respiração, né? Controle não existe. Olha lá, mais uma que nós aprendemos hoje. Quando você começa a meditar e você começa a ir para o caminho da espiritualidade, você vê que não tem controle nenhum. E que palavra eu usaria? Já que a gente está falando de comunicação. A gente usaria você entrar no fluxo das coisas. Porque as coisas, elas têm o fluxo dela, né? Se a gente olhar para a natureza, você não tem como controlar a semente de brotar. Você tem que esperar aquele tempo, né? Então, Sim. tem todo um lugar que o tempo da vida. Você consegue se adaptar, você consegue... Os sentimentos, você consegue deixar eles passarem, que nem no mar. O pessoal dá muito exemplo, né, do mar, das nuvens no céu. Por quê? Você está lá observando aquela nuvem. Não vai ficar chovendo para sempre. Uma hora vai parar. E o sol também. Não vai ficar fazendo sol para sempre. Uma hora vai anoitecer. Então, você começa a entender esses ciclos. Então, você aceita e você entra nesse fluxo da vida. Né? Então, não tem o controle. E dentro desse processo também, muito importante, é você atravessar a onda, você furar a onda. Porque a gente pensa assim, não, eu vou parar a onda. Né? O sofrimento, eu tenho que cessar esse sofrimento. Não, você tem que atravessar. Gosto muito daquele filme Comer, Rezar e Amar, que a palavra é atravessarmo. A gente tem que atravessar o processo, atravessar a onda, né? Então, enquanto a gente tem esse medo e esse lugar, tipo, não posso fazer isso, eu tenho que cessar, eu tenho que parar, tem que ter pensamento positivo, você só vai acumulando mais coisa, mais sujeira e deixando aquele mar mais agitado. Entendi. Entra no fluxo. Fez sentido? Fez sentido, hein? Atravessa esse fluxo, né? Vai junto. E aí, dentro dos sentimentos, você pode escolher a partir de qual sentimento eu quero atravessar essa situação. Eu vou ficar com raiva? Isso vai me levar ao quê? Eu vou ficar com dor de estômago, eu vou ter dor de cabeça, eu não vou dormir direito porque eu não paro de pensar, eu tô com raiva, eu tô culpando fulano, beltrano, ciclano, tá me deixando cada vez mais mágoa, mais triste. Aí você fica naquele mar de sentimentos de sofrimento. Agora eu falo, não, eu quero ter paz interior, porque... eu vou ter que atravessar isso de qualquer forma. Então, quando você tem a paz, que você está no olho do furacão, que é aquele centro seu, você está com paz interior, você vem uma onda, você vai saber o que fazer, porque a sua mente é muito inteligente. Perfeito. Ela sabe o que fazer, tem um instinto. Então, você usa o seu instinto de sobrevivência de uma forma melhor, que vai te ajudar a atravessar aquilo. E não ficar com medo, senão você vai lutar ou vai fugir. Que é o que a gente está acostumado a viver nesse cérebro reptiliano, né? No cérebro límbico aqui embaixo, no reptiliano aqui atrás, que é o luta e fuga. Toda hora é uma competição, toda hora só tem lugar para né? Então, o nosso mundo, a nossa sociedade, ela é formada para você estar dentro desse esquema. Só que a galera percebeu que tem uma outra forma de viver a partir desse lugar da colaboração, que é como a natureza vive. A natureza não está brigando, uma árvore não está brigando com a outra para ver, não, aqui só tem lugar para mim. Se você entra no mato, é um monte de árvore junto ali, é mato daqui, mato lá. Aí a outra vem e se enrosca na árvore, aí sai uma bromélia, não é? E a gente não, né? A gente não. A gente tá lá brigando um com o outro. Então, esse lugar de escolher, esse é o nosso livre-arbítrio. A partir de qual estado você quer viver a sua vida de sofrimento? Não, ele é inerente para a gente aprender que existem os dois lados, do caos e da ordem, né? Então, a vida e a morte. Tá sempre uma intrínseca na outra. Então, isso daí os sábios, né, já estudavam há muito tempo. E só tinha acesso a algumas pessoas. Hoje em dia a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, muita gente já começou a se encher o saco, né? E foi atrás disso. Então, a difusão desse conhecimento milenar, né? De 5.000, 7.000 anos, tem chegado, as pessoas estão entendendo isso, vivenciando e comunicando. Né? Importante isso, né? Porque é um exercício pessoal, né? E coletivo e pessoal. E como é uma consciência só, você não precisa ter aula com o guru lá da Índia, o outro fulano lá dos Estados Unidos, não sei o quê.
ter um dia que você acorda e você sente um negócio assim, porque é uma consciência só. Então, quanto mais pessoas começarem a pensar diferente, a escolherem viver nesse estado de mais harmonia interior, automaticamente as pessoas em volta também começam a entrar na mesma frequência, que nem aqui no rádio. Entra no fluxo. E entra na frequência, né? Então, se eu chegar aqui irritada e começar a conversar muito com você e você deixar, você vai ficar irritada também. Agora, se você estiver na frequência, tu fala, não, mas Mari, não sei o quê, começar a rir, começar a me trazer aqui para um outro lugar, numa frequência mais alta, eu vou entrar também, né? Que a gente passa ali no dial do rádio, né? Quero ouvir essa música, quero ouvir a outra. Então, o universo é frequência, é vibração. É isso mesmo. Você tem feito, falando em meditação, né? O programa está quase terminando. Meu Deus, eu não quero eu não quero deixar de falar. Você tem feito no Instagram uma série de meditação. Sim. São encontros de meditação. Todos os dias? A gente está fazendo de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, se encontrando para meditar. De 1º a 7 de janeiro, a gente teve um festival da meditação Soul Sync, que é uma meditação de manifestação. E o pessoal gostou, falou, vamos continuar? Eu falei, então tá, vocês querem continuar? Vamos continuar. Porque ali eu dou o passo a passo de como que você senta para meditar. Porque todo mundo fala assim, eu não consigo meditar, porque eu não consigo ficar parado. Tá, então eu te ensino como é que você faz para ficar parado. É simples. E dá para fazer junto, Dá né? para fazer junto, Isso é muito bom. Em 21 dias a gente muda um hábito. Então, se você faz 21 dias a mesma coisa, você cria esse novo hábito, você ensina, né? Você se reeduca, na verdade. Excelente, né? E a viagem para a Índia? Ai, meu Deus, lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Ela, né? Ela e o grupo. E aí, se você quiser ir também, vamos, que dá tempo ainda, Samira. Quando começa? Vai ser de 1 a 7 de março, o Festival da Iluminação, lá da Oenom Academy, que é onde fica essa casa de poder místico, que é o Ekam. É um templo lindo, gigante, que foi construído especialmente para as pessoas experimentarem esses estados elevados de consciência. Né? Então, todos os buscadores do mundo inteiro que buscam um sentido para a vida, que buscam mais conexão, que buscam estabelecer esse lugar interior de conexão, de amor, de transformar suas vidas e as vidas das pessoas. Né? Tem muitos líderes que vão para lá também. Educadores, jovens, tem gente de todas as idades, é muito bacana. E esse Festival da Iluminação, eles despertam a gente para 5 estados iluminados. Então, o estado da compaixão, o estado de presença, o estado de totalidade, o estado de equanimidade, que é a calma imperturbável, que é o que mais todo mundo busca, né? E eu comecei a minha jornada estudando com eles. E quando foi em 2019, eu fui pela primeira vez para lá e precisavam de alguém para fazer a tradução do curso, porque o tradutor não ia, enfim, e só tinha eu e eu acabei me tornando intérprete. Então, hoje eu levo os grupos que eu sou a intérprete, né, do inglês para o português, para quem não entende o inglês, para poder fazer o curso e tal, e mesmo os cursos aqui online no Brasil. Então, e a saída é para o curso também? Essa ida é para o festival. Ao vivo, lá na Índia, de 1 a 7 de março. São 7 dias. São 7 dias de entrega, de dançar, de cantar, de ver gente do mundo todo, de ouvir experiências diferentes. Porque quando você escuta a experiência do outro, alguém compartilha um insight ou uma história de vida, você fala, nossa, essa pessoa mora na China e parece a mesma história minha com a minha mãe, ou parece, nossa, isso aqui é minha tia, sabe? Você olha e você fala, cara, mas como assim? Essa pessoa é alemã, essa pessoa é dos Estados Unidos e a história é igual. Então, você vê que não tem mais separação, né? Quando a gente sai do nosso lugar comum. Então, quem quiser ir, dá tempo ainda. Tem um grupo saindo no dia 25 de fevereiro aqui do Brasil. Pertinho, gente. Pertinho. 25. Passou o carnaval, já sai. Passou o carnaval, já sai. E quem quiser contato, quem quiser conhecer, se informar... Só me chamar no Instagram, que é o Mari Hein. Mari Hein, soletro, Hein. É Mari Hein, H-E-I-N de navio. É só lembrar da cerveja Heineken e tirar o Iken do final. É mesmo? Pronto, tá vendo? Mari Hein. Isso. Lá no Instagram, lá tem todas as informações. Tá acabando realmente o nosso programa. Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. Uma mensagem? Um amigo meu,
me falou esses dias assim, eu achei muito legal, o Patrício. Ele falou assim, todos os dias eu dou uma nota pro meu dia, quando chega no final. E eu sempre dou nota 10. Só que tem sempre uma outra coisa que faz esse número aumentar e ser o bônus. Ele falou, e hoje foi o nosso encontro, porque a gente não se via há muito tempo. E eu falei, olha só que engraçado, eu agradeço todos os dias, né, antes de dormir, mas eu vou começar a fazer isso de dar nota pro meu dia, porque aí eu vejo se deu alguma coisa errada, como é que eu lidei com aquilo ali, eu estava bem, foi a minha escolha, né? Então, esse lugar de você dar uma nota pro seu dia e fazer esse lugar melhorar. E outra, que é muito importante, que eu deixo a pergunta para vocês todos. A partir de qual estado interno você quer viver? Você está procurando felicidade fora? Você não vai encontrar. Você tem que encontrar esse lugar dentro. Então, eu posso escolher se eu vou ficar sofrendo ou se eu vou buscar essa paz interior. De perceber que a vida é muito mais do que esse lugar limitado que minha mente diz. Se eu falo que eu já sei, eu me questiono, eu já sei mesmo? O que tem mais que eu posso descobrir? O que tem mais que eu ainda não sei? Porque, gente, são 8 bilhões de pessoas no mundo e são 8 bilhões de pontos de vistas diferentes. Então, dorme com essa. Dorme com essa. Eu já tô aqui. Exercício profundo, né? Eu acho que é muito importante. Muito obrigada, Mari Rain. Obrigada, adorei. Muito sucesso para você. Façam uma boa viagem com um grupo maravilhoso, com pessoas incríveis. Quero te ver aqui de novo. Eu também. Obrigada. Obrigada, Samira. Mundial, e você vai ficando por aqui. Passa rápido, gente. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.